Ô Wilson, faz uma publicação para falar que vai começar, fazendo um favor. Pessoal, bom dia. Então, esse é o programa nosso de PPGCM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou o professor Bruno Campos de Anegites. Essa disciplina, ela tem um caráter, então, de sempre de tentar fazer a divulgação científica dos nossos alunos e também convidamos docentes. Hoje a gente tem o prazer de ter conosco o professor Cícero. Eu vou fazer a apresentação do professor Cícero. O professor Cícero, ele é graduado pela UFMS, ele fez mestrado pela Unesp, campus de Ilha Solteira, ele tem doutorado também pela Unesp de Ilha Solteira. O professor Cícero, ele é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq, ele já foi secretário regional da SBPC, foi coordenador do programa de pós-graduação de Ciências Materiais de 19 a 22, vice-coordenador do CIS-Fóton UFMS, atua em temas relacionados à física, aplicada à biologia, pesquisa na área de fotônica, particularmente no emprego de técnicas ópticas e fotônicas associadas à inteligência artificial para a classificação de amostras biológicas, quantificação de bioindicadores e diagnóstico de doenças. Ele tem um índice H9, 44 publicações, com uma mediana de 3,17. Tem 4 pedidos de patente, já orientou 9 dissertações de mestrado, já organizou 11 eventos, recursos aprovados, mais de 2 milhões em pesquisa. Possui colaboração científica ativa com parceiros da UFSC, Embrapa, OMS, Unesp e alguns internacionais também, de pesquisadores, por exemplo, da Itália, Portugal e Reino Unido. Tá bom? Então, professor Cícero, eu agradeço mais uma vez, eu passo a palavra a você. Qualquer probleminha que der na sua apresentação, o Wilson acho que tem seu contato, ele pode mandar uma mensagem, eu também te mando e-mail, e tem meu e-mail no endereço de e-mail embaixo, tem o meu lá, que pode funcionar como WhatsApp também, se caso aconteça alguma coisa, que como tem online, às vezes acontece, não é culpa nossa, foge a nossa alçada, mas fique bem à vontade. Pessoal, eu vou desligar a minha câmera, peço que a audiência desligue a câmera, que fica mais rápida a nossa conexão. Também depois da apresentação, abrimos então para a audiência fazer perguntas, tá bom? Então, se quiser passar a sua apresentação, professor Cícero, já está a apresentação, o título, Desenvolvimento de métodos de fotodiagnóstico, fundamentos e aplicações, e eu vou também deixar desligada a minha, e eu fico aqui também assistindo, e agradeço mais uma vez, e passo a palavra para você. Beleza. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Queria agradecer aí o professor Bruno pelo convite para fazer essa fala. Para a gente é sempre importante fazer uma divulgação do nosso trabalho, né? Porque o sistema brasileiro de ciência e tecnologia é um sistema bastante amplo, é difícil a gente se comunicar com as pessoas em geral. Então, eu acho que essas oportunidades que são criadas dentro dos PPGs, elas é bastante importante para poder dar uma difusão, para poder dar uma ideia, né, de como que é o nosso sistema nacional. Bom, então, como o professor Bruno disse, eu sou docente aqui da UFMS, né? Eu trabalho, né, dentro dessa linha de fotodiagnóstico, e quando a gente fala em fotodiagnóstico, a gente está falando de uma série de métodos, uma série de técnicas que pode ser pensada, né, para obtenção de dados e diagnóstico de doença. Mas no meu caso, eu estou mais interessado na aplicação de técnicas de espectroscopia óptica, então FTIR, Raman, UV-Vis, né, para aplicações para diagnóstico em saúde humana, animal ou vegetal, né? Esses trabalhos todos eles são desenvolvidos dentro do laboratório de óptica e fotônica, daqui do Instituto de Física, e esse laboratório ele foi credenciado aí há uns 2 anos atrás dentro dessa rede nacional que é o CIS-Fóton, que, a exemplo do CIS-Fóton, vocês devem conhecer muito bem o CIS-Nano, que é uma rede de laboratórios em nanomateriais, nanotecnologia, e agora, recentemente, saiu também o CIS-H2, aí, que é um outro sistema nacional para a produção de hidrogênio verde para combustíveis, né?
Então, nós somos um dos 10 laboratórios nacionais que atuam com fotônica em determinadas linhas lá, que são linhas de interesse do MCTI. E aí nós acabamos entrando aí nessa espécie de consórcio, nessa espécie de rede, tá? Pois bem, então eu vou falar um pouquinho dos fundamentos e das aplicações de fotodiagnóstico. Vocês vão perceber que não tem nada assim de misterioso, nada de mais em torno dessa linha. O lance todo ele está em torno de você conseguir obter dados, né, dados que tenham uma determinada qualidade, para que a gente possa desenvolver metodologias de análise que te levem a conclusões que sejam passíveis de aplicações ou não, tá? Então, não tem como fazer milagre, né? O método ele tem suas limitações, mas o que a gente tenta fazer é buscar as melhores alternativas, tanto na análise da amostra, na obtenção dos dados, quanto no tratamento dos dados, para poder chegar a resultados que sejam bastante interessantes, né? Quando a gente fala em fotodiagnóstico, pode parecer a primeiro momento que a gente está querendo solucionar os problemas do mundo, né? Eu acho que ainda tem uma grande distância para a gente chegar ainda, você chegar dentro da clínica, lá dentro do hospital, e se deparar com um método desse, né? Por inúmeros motivos, a gente teria que fazer um outro talk a respeito disso, né? Mas eu acho que isso daqui é uma ferramenta que vai auxiliar muito, né, o profissional que fizer uso dela para tomada de decisão, né? E aí, porque as tomadas de decisões que são colocadas no diagnóstico clínico, elas são carentes de dados, né? Elas são informações que às vezes não correspondem muito aos fatos e aí acaba tendo vários problemas aí de prognóstico, de tratamento, de coisas desse tipo. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa ela vem mais na tentativa de criar novos instrumentos para o profissional que vai ter que tomar uma decisão a respeito de um diagnóstico, ter para se apoiar e aí fazer a melhor condução possível. Bom, então, quando a gente fala nisso daqui, diagnóstico todo mundo deve estar ciente, né, do que se trata. Imagino que você entra lá com o seu pet ou você mesmo vai lá numa clínica do hospital e aí você está com uma determinada enfermidade, o seu pet e tal, e você precisa saber o que está acontecendo para que você seja submetido a um tratamento, para que você seja conduzido a um procedimento A, B ou C, de acordo com o que você tem, né? Então, essa é a tentativa de tentar adivinhar, de tentar descobrir o que você tem para que você possa passar por um determinado procedimento ou tratamento para se livrar daquele mal ali, daquela enfermidade. Ok. E no meio disso tudo, você pode usar N instrumentos, né? Então, eu estou com febre, eu vou lá e meço com um termômetro, né? Estou com osso quebrado, vou lá e faço um raio-x. Estou com um problema de pressão, vou lá e meço a pressão, né? Aqui a gente vai usar uma ferramenta um pouquinho diferente, que é o fóton, né? Então, o fóton, ele vai ser entendido para a gente como a física moderna entende, né? Ele vai ser uma parte explicado como sendo uma onda eletromagnética. Então, sempre quando eu falar de fóton, eu estou falando de radiação, eu estou falando de luz, eu estou falando de onda eletromagnética, e eu vou entender esse fóton como sendo um pacote de energia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando, né, utilizando como ferramenta para obtenção de dados uma determinada quantidade de energia. Então, eu coloco a energia no meu sistema e eu observo como que ele responde, né? E essa energia, ela é muito bem descrita pela ciência, ela é proporcional à frequência da luz que você trabalha ou inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Então, eu posso trabalhar tanto pensando em frequência da onda eletromagnética que eu estou trabalhando ou do comprimento de onda que eu estou trabalhando. E nessa meiuca aí, né, nesse encontro entre fóton e diagnóstico, é onde está o fotodiagnóstico. Então, a gente vai utilizar o fóton para entrar e fazer diagnóstico de uma determinada doença. Essa, basicamente, é a ideia do negócio. E aí, para você fazer esse tipo de coisa, existe um roteiro que é muito bem estabelecido, que não tem muito para onde fugir, tá? E para entender como que esse roteiro funciona, eu tenho que saber que tipo de dado que eu vou estar obtendo, tá?
Então, quando a gente pensa nessa onda eletromagnética, a gente está falando do espectro eletromagnético como um todo, mas eu estou particularmente interessado em 3 regiões, né? A do ultravioleta, a do visível e a do infravermelho, né? Eu tenho 2 regiões aí que não são acessíveis ao olho humano, né? Trabalho dentro da região do visível, mas dentro do ultravioleta eu vou ter fenômenos bastante interessantes para ser analisado em termos de interação da radiação com a matéria e do infravermelho também, né? Então, só para a gente se situar aqui, o visível é o nosso lendário arco-íris, que a gente observa desde criança, né? Então, você tem lá as cores muito bem definidas do arco-íris, né? A cada cor é mais ou menos, né, colocado aí um intervalo de comprimento de onda, e aí você consegue trabalhar muito bem com nessa região do visível com LEDs, né, com arranjo de LEDs, RGB, né, Red, Green, Blue, e você consegue fazer alguns arranjos ali para proporcionar uma radiação nessa região aí, né? Fora isso, você tem a região do ultravioleta, que também é dividida em A, B, C, UVA, UVB e UVC, né? Cada vez mais energética à medida que você diminui o comprimento de onda, né? Então você tem que tomar cuidado com o tipo de amostra que você está trabalhando, que eventualmente você pode degradar ela. E você tem a região do infravermelho, que também acaba sendo dividida em 3 regiões. Você tem o próximo, o médio e o distante, né? O lance todo é que eu vou estar olhando para fenômenos diferentes, né? Então, quando eu olho para o ultravioleta e para o visível, normalmente o que a gente está observando são transições eletrônicas, né? Então, os elétrons que ocupam determinados níveis energéticos, né, no átomo ligado, na molécula, eles vão transitar, tá, em diferentes níveis de energia. Quando eu vou para o ultravioleta, para o infravermelho, perdão, ali eu estou trabalhando com outro tipo de transição. Então, eu estou pegando a molécula que está ligada e estou fazendo com que os níveis de energia dessa molécula, eles transitem, né? Então, essa molécula que tinha uma determinada energia antes, ela tem outra energia, e o resultado disso é um modo vibracional. Ela tem um determinado movimento, uma determinada vibração característica ali, que você pode identificar dentro dessas regiões. Em geral, quando a gente trabalha com métodos fotodiagnósticos, eu posso estar trabalhando dentro de uma região que o equipamento pega, que os equipamentos laboratoriais usualmente trabalham, que é do ultravioleta visível NIR, né? Então, eu trabalho com UV-Vis NIR, ou eu trabalho com espectrômetros de infravermelho que pegam um pedacinho do NIR com boa parte do médio, tá? Aí o FAR, ele já não é tão interessante por algumas outras razões aí que eu não vou entrar na discussão agora. Porque esses dois equipamentos são os mais comuns para a gente trabalhar, né? O ultravioleta visível NIR e o infravermelho, o FTIR, que eu acho que a maioria já deve ter contato aí nos laboratórios. E paralelo a isso, a gente tem a espectroscopia Raman também, que é uma baita de uma ferramenta, tá? Que vai proporcionar a fenomenologia por trás do Raman, ela é um pouquinho diferente, ela não envolve diretamente a absorção de luz, absorção de energia, ela envolve espalhamento, mas os modos vibracionais que você vai conseguir acessar é análogo ao que você vai observar no infravermelho, tá? Obviamente que como você vai fazer a medida e a amostra sua, ela passa por uns processos um pouco diferentes de preparo e etc e tal. Tá. Então, agora que a gente sabe como ou qual é o fenômeno que a gente quer analisar, eu preciso pensar no meu fluxo de trabalho, tá? Então, o fluxo de trabalho, ele sempre, como qualquer trabalho científico, ele vai começar com uma questão científica que a gente quer responder, né? Com a nossa hipótese, né? Então, eu estou com uma enfermidade X, eu gostaria de desenvolver um método de diagnóstico para essa enfermidade X, né? Então, as perguntas que surgem é como que essa enfermidade X, ela atua dentro do sistema biológico e como que o sistema biológico responde a essa invasão, né? Como que vai ser essa resposta? Então, baseado nessa pergunta, a gente elabora algumas hipóteses que a gente vai precisar responder ao longo do caminho para poder decidir qual é a técnica que eu vou utilizar para fazer a caracterização desse meu sistema e, principalmente, qual é o tipo de amostra que eu vou utilizar que vai poder me dar a melhor fonte de dados para ser analisada, tá? Então, uma vez que eu tenho essa pergunta, eu vou partir por uma coleta de amostras. Então, eu vou ter que montar, usualmente, o que a gente trabalha é com classificação, a gente não trabalha com quantificação. Então, o que seria a classificação? A classificação seria simplesmente a distinção. Então, eu tenho o grupo que está infectado com a doença que eu estou procurando e tenho qualquer outra coisa. Então, eu monto sempre esses 2 grupos
que são reconhecidamente, né, passa por um padrão ouro de diagnóstico para eu poder ter isso, para eu poder ensinar o meu computador lá na frente, o meu algoritmo a reconhecer esses padrões. Então, eu obtenho as minhas amostras, normalmente são 2 grupos, eu posso trabalhar com mais, posso trabalhar com N grupos, eu já vi trabalhos que tinham 15 grupos, 20 grupos, tá? E aí você tem, no mínimo, aí 2 grupos para poder fazer sim e não para aquela doença de interesse sua. Uma vez que você obtém as suas amostras, você vai partir para a obtenção de dados. Aí essa obtenção de dados passa a você decidir qual é a técnica que você vai utilizar, qual é o tipo de dado que você quer obter. Você quer obter um dado de espectroscopia no infravermelho, de VVIS, de Raman, fluorescência, LIPS, XPS, por aí vai. Tá? Então dá para obter uma série de dados, dependendo da amostra que você tem e dependendo de quais são as hipóteses que você colocou para essa obtenção de dados. Pois bem, depois que você obteve os dados, você precisa preparar esses dados. Eu não posso usar o dado cru do jeito que eu coleto ele no laboratório, porque no laboratório eu tenho alguns erros sistemáticos que ocorrem, que podem criar viés na minha decisão, então eu preciso remover esses vieses. E aí, uma vez que eu preparo esses dados, existem métodos matemáticos para fazer uma preparação de dados. Eu não perco informação essencial, a única coisa que eu estou fazendo, eu estou removendo algo que está comum a todo o meu conjunto de dados, tá? E que não contribui, que não é informação da minha amostra, tá? É experimental o meu problema, então eu removo isso e jogo para uma análise que chama análise de componentes principais. O grande lance da análise de componentes principais, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte: imagine que você tem um espectro, né, de absorção ou de transmissão, tá, emitido aí por uma determinada técnica, e ali você tem um conjunto de dados muito grande. Você tem lá 6.000 variáveis medidas, né, 4.000 variáveis medidas. Não dá para a gente fazer análise estatística univariada em cima de cada uma delas. Não dá para você fazer uma ANOVA a cada comprimento de onda que você mediu. Não dá para você fazer um teste T a cada dado que você obteve ali. Então, o PCA, basicamente, ele vai pegar essa planilha sua, que é enorme, e vai tentar reduzir ela, projetando esses dados, e ainda com correlação com informação que vem lá das amostras originais, do dado original seu, em um novo espaço. Tá? Então, ele faz uma projeção, ele faz uma condensação desses dados. Então, ele sai de 6.000 variáveis e vai lá para 30, 40 dimensões. Né? Não dá para a gente plotar essas 40 dimensões, mas ele faz uma diminuição do espaço amostral. E aí você tem dados sintetizados, né, em pontos em que a gente chama de scores, em uma região espacial que consegue me dizer melhor qual que é a tendência do grupo, qual que é o perfil que esse grupo tem, tá? E aí é esse dado que vai ser utilizado para fazer a aprendizagem de máquina, porque ele está reduzido, ele tá com a informação que é essencial. O PCA ele joga fora tudo aquilo que é muito igual, tá? E fica só com as informações essenciais. Essa é a vantagem da gente passar pela PCA. Existem outros métodos que dá para ser utilizado também, tá? O que a gente utiliza aqui mais é o PCA. E aí, efetivamente, eu vou para machine learning, eu vou para aprendizagem de máquina, eu vou para inteligência artificial, que não tem nada demais, que é simplesmente um algoritmo que vai olhar para os seus dados do PCA, vai encontrar uma função que consiga estabelecer uma fronteira entre esses dados. Eu vou mostrar algumas figuras depois, aí acho que vai ficar um pouco mais claro. E aí, a partir dessa função que ele encontrou, ele vai conseguir classificar novas amostras. Então, você tem um conjunto, esse conjunto que eu tenho aqui no início, que eu montei os 2 grupos, ele só serve para que eu possa fazer o PCA e que o Machine Learning busque uma função para fazer essa fronteira e decidir se está do lado A ou do lado B, no grupo 1, no grupo 2. Tá? E aí eu preciso testar esse algoritmo. Tá? Eu faço um teste desse modelo preditor, faço primeiro um teste interno, e depois eu tenho que partir necessariamente para uma validação, para um teste externo. Tá? Eu preciso pegar amostras cegas que não participaram do treinamento e ver como que esse modelo preditor se comporta. Se o modelo se comportar ok, né? Se o resultado estiver bom, e o bom aqui não é 100%, esse é um negócio muito curioso que eu aprendi depois trabalhando com o pessoal da veterinária e da medicina,
é um ok em relação aos testes tradicionais que já existem, né? Então, dependendo da acurácia que você tem, você termina aqui, tá? Dependendo da acurácia que você tem, aí você precisa voltar e talvez repensar se as suas hipóteses iniciais elas foram muito bem estruturadas, o seu grupo estava muito bem estruturado, talvez você pode mexer no seu pré-tratamento de dados, né? E aí depois você tem várias coisas que você pode fazer nesse pré-tratamento de dados para tentar evidenciar características para depois jogar para o PCA e fazer o processo tudo novamente, tá? Eu vou fazer algumas discussões mais à frente com exemplos, talvez isso fique um pouco mais claro. Mas um resultado ruim no final significa que talvez você deva repensar o seu processo de análise, tá? E aí, se você fez todas as possibilidades possíveis e imagináveis e ainda assim não tá bom, aí é aquela história. A técnica e o método não faz milagre, né? Então, a gente precisa falar assim, não, olha, realmente, com esse tipo de dado obtido desse tipo de amostra, não dá para fazer esse tipo de coisa que a gente estava querendo fazer. E aí existem alguns erros que as pessoas usualmente cometem. É comum a gente ficar visitando a literatura, a gente deve fazer isso, para ver o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo por aí, para a gente adquirir novos conhecimentos e também poder colocar uma certa régua aí no que a gente vem fazendo ou não. Eu elenquei aqui 5 principais erros que isso daqui são identificados na literatura, tá? Não é coisa que eu estou inventando, o que eu acabei vivenciando, e eventualmente a gente vivenciou isso aqui também, mas você vai nos trabalhos hoje, às vezes você vai dar parecer em um artigo ou outro, você percebe que esse tipo de coisa acontece, tá? Então, assim, a gente tem muito problema em obtenção de amostras, a pessoa ela monta um grupo de amostras que não vai ser ok para fazer o tipo de coisa que ela quer fazer. Na obtenção dos dados, existem muito problema de obtenção de dados, na preparação desses dados, no próprio machine learning, né, e nos testes de validação, tá? Então, vamos lá explorar um pouquinho cada um desses aspectos. Na obtenção de dados, um dos problemas que eu acho que acontece com maior frequência, né, e a gente observa isso nos trabalhos, é falha no preparo da amostra. Tá? Não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas, por exemplo, quando a gente pega o sangue total e ele tem aquele aspecto vermelho, bonito, aquilo ali está cheio de hemácias, né? Grande parte do soro é constituído por hemácias e elas têm um papel na espectroscopia, a presença dela é muito marcante, é muito forte, tá? Então, assim, é muito difícil você analisar sangue total por causa dessas hemácias. E quando o pessoal vai preparar o soro ou o plasma dessas amostras, que é remover as hemácias, dependendo do preparo que a pessoa faz, pode ser que uma ou outra quebre e solte hemoglobinas no meio. E aí, então, o sangue ele fica com aquele aspecto avermelhado, isso é chamado de hemólise. Né? Então, você tem ali um sangue que... a gente gosta de trabalhar com esse primeiro aqui, ó, com o amarelinho bonitinho aqui. Ó, tá? Aí, à medida que o grau de hemólise aumenta, essa amostra, dentro do seu conjunto, ela acaba virando uma coisa que a gente chama de outlier. Ela não representa mais o seu conjunto, porque ela tem tanta imunoglobina ali dentro que ela acaba se destacando das demais. Então, você tem um cluster fechado aqui, a sua amostra está aqui fora. Então, para você fazer uma matemática, né, para poder falar que isso daqui está aqui dentro, é muito complicado. Então, não vale a pena. Então, compensa mais você ter um cuidado extra na preparação da amostra, tá? Fora outros problemas que a gente pode encontrar, porque aqui, por exemplo, a gente trabalha com amostras, com amostras reais. Então, a gente coleta amostra em campo, de bois, né? Coleta amostra no CCZ, no Hospital Veterinário de Cães, etc. e tal. Então, pode acontecer muito problema de contaminação, tá? A gente sabe que quando você vai para campo trabalhar com um animal, por mais que você tenha o máximo de cuidado possível ali, você acaba tendo problemas de contaminação. E o transporte dessas amostras para casa, eles sofrem problemas de estocagem. Né? Então, você tem outros problemas de liofilização, algumas coisas que acontecem ali que não é muito bacana. Tá? Então, são várias coisas que tem que tomar cuidado, tem que ter um certo zelo para você tentar ter um grupo que, nesse aspecto, ele esteja o mais padronizado possível. Tá?
Eu posso até ter uma ou outra amostra que está com algum problema, porque isso eu identifico dentro da minha análise. Agora, se eu tiver um grupo muito heterogêneo, né, cada amostra é de um jeito, cada amostra veio bagunçada de uma maneira diferente, para tentar identificar esses outliers, fica muito mais difícil, tá? Então, não tem um crivo para dizer, olha, a partir desse ponto aqui, essa amostra não me serve mais, tá? Outro problema é a padronização do teste, tá? Então, assim, quando a gente desenvolve um método fotodiagnóstico, se você desenvolve no aparelho da Bruker, no aparelho da Thermo, no aparelho da Perkin, etc e tal, esses caras, eles têm características de software e de equipamento que são diferentes. Então, para análise de dados sua, a tabela sua, o seu XY, ele tem que ser igual. Ele tem que ter o mesmo número de variáveis, ele tem que ter o mesmo intervalo, ele tem que ter as mesmas características. Então, se você pega e joga lá no meio uma amostra que tem, eventualmente, foi medida no aparelho e no outro, esses aparelhos eles geram dados diferentes, isso cria viés. Então, esse viés ele já aparece do dado que foi coletado. Então, esse é um problema. Fora isso, a gente tem amostras que são muito sensíveis à umidade, temperatura. Então, isso daí também é um cuidado que tem que ser colocado, né? Não dá para fazer qualquer coisa. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que eu gosto muito, que é do Matthew Baker, que é um colega lá do UK, que ele mostrou como que, inicialmente, o que a gente fazia? Inicialmente, a gente depositava o sangue, a gente não, né? Na literatura, inicialmente, o que o pessoal fazia? Eles depositavam o soro em um substrato e deixavam secar. Só que como são moléculas grandes, e o padrão de secagem de uma gota líquida ele é aquele padrão que ela funila no meio e depois vai secando para as bordas, você acaba criando gradientes de concentração dentro do seu ring, dentro do seu anel ali de amostra. Aqui ele dá um exemplo de diferentes secagens a diferentes umidades, né? Diferentes porcentagens de umidade. E você percebe que o padrão que é criado ele é diferente. Então, dependendo da região onde você coloca o seu laser, dependendo da região que você mede, você vai estar olhando coisas diferentes. Então, uma amostra mexe no meio, a outra na borda, uma no meio, outra na borda, etc e tal. Então, isso daí acaba gerando algum tipo de problema. Então, esse tipo de coisa ela precisa ser controlada também. Então, esse seria o problema aí de padronização, um dos exemplos, né, de padronização de testes. Esses testes têm que ser padronizados. Preparação dos dados. Você pode ter uso inapropriado de preparação de dados. O que é essa preparação de dados? A preparação de dados é o seguinte: em geral, a gente corre atrás de corrigir esses aspectos aqui, ó, offset, ruído e slope. Tá? Isso daqui carrega normalmente durante o dia, à medida que você vai fazendo as suas medidas, né? Você vai observar isso daí. Imagina que você tem lá 10 amostras para medir de um polímero que você está fazendo, alguma coisa desse tipo, no FTIR. Você vai perceber que elas não têm sempre a mesma baseline. Elas vão se deslocando ao longo do dia. Isso é inerente à eletrônica do equipamento. Tá? Não tem jeito. Isso daqui vai acontecer. E isso daqui não pode ser um parâmetro para que o computador enxergue, para que o seu algoritmo enxergue como sendo um diferencial entre amostras. Então, a gente precisa corrigir isso. Tá? E aí, ruído. Ruído também é um negócio que também é comum. Em geral, os nossos aparelhos, eu não posso dizer de todos os laboratórios, mas em geral o que você vai encontrar dentro do laboratório é um aparelho velho que tem baixa manutenção. Então, assim, você tem problema de trinco nas janelas óticas, você tem problema de, às vezes, alguma coisa que ficou impregnada ali, alguma coisa gera ruído, dispersão de luz, e aí isso daí precisa ser corrigido também. E aí você tem técnicas matemáticas para fazer isso. Você pode fazer técnicas de suavização, usar um filtro Savin-Golay, você pode aplicar uma derivada, você pode aplicar uma derivada segunda para evidenciar só as inclinações e tudo isso que é reto vai embora, né? Você pode corrigir o offset fazendo normalização. Existem técnicas diferentes de normalização para jogar todo mundo na mesma baseline, tá? Então, o maior problema é não fazer. Eu não posso usar esse dado do jeito que está aqui, tá? Isso daqui é um conjunto de amostras que a gente mediu. Depois que a gente mede, sai desse jeito, tá? Mas eu não posso usar desse jeito, tá? Eu não posso fazer errado, eu não posso chegar aqui e colocar qualquer algoritmo, qualquer método matemático para corrigir esse tipo de erro, porque cada erro deles exige um método diferente, tá? E eu não posso exagerar também. Porque imagina que eu estou removendo o ruído de um espectro, mas até que ponto a relação sinal-ruído é realmente ruído ou uma banda que me interessa? Então, eu tenho um problema disso. E como ele funciona por interpolação, eventualmente o formato da sua banda ele acaba sofrendo algum tipo de alteração, tá?
Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é possível utilizar, tem muita gente que utiliza, e tem muita, mas o mais comum é ou não usa ou exagera. Esses são problemas que aparecem na literatura, tá? Eu acho que tem uma medida fina ali que você precisa colocar. Aí eu não sei qual é a motivação que as pessoas têm para fazer esse tipo de coisa, tá? Então tem que observar os dados com calma e estudar o que vai fazer. Não dá para chegar e falar assim, não, olha, da outra vez eu fiz desse jeito e publicou. Não, calma, mas os seus dados agora, eles são exatamente do mesmo jeito que são antes, para você poder aplicar o mesmo procedimento? A gente precisa olhar para os dados, dar uma respirada e falar, vou precisar corrigir isso, vou precisar corrigir aquilo, isso eu não preciso corrigir. Então, tem essas coisas que a gente precisa analisar, tá? Machine Learning. Machine Learning tem um problema muito grande, que é com a escolha dos modelos que são utilizados, e dentro de cada modelo, como eu estou construindo uma função matemática, essa função, ela usa hiperparâmetros para poder fazer os ajustes e fazer as tomadas de decisão dentro daquele grupo de dados que eu estou analisando, tá? Então, eu preciso deixar isso daí, de certa forma, livre, para que ela possa ter uma certa liberdade de se ajustar, tá? Mas eu também não posso exagerar. Eu não posso falar assim, olha, ajusta aí qualquer coisa. Eu não posso ter algo que não tenha sentido, né? Um exemplo clássico. Você vai no laboratório. Você coleta esses dados. O professor manda você linearizar esse gráfico. Você vai lá e manda essa reta azul. Vai linearizar. Você mandou ele linearizar, ele vai linearizar. Você pede para o software, olha, faça um fit linear, ele vai fazer. Certo? E aí você, primeiro, está errado, né? A gente vê claramente que a reta não representa os pontos. Mas aí você pode ir explorando um pouquinho mais. Vamos fazer um fit com x quadrado, um fit com x à quarta. Então, repare que o x ao quadrado e o x à quarta, o traço em verde, ele está levemente distante dos pontos amarelos, mas ele vai te retornar um π quadrado que você vai falar que é bom. Ele vai estar em torno de 0,9. Então, você vai falar assim, não, então é isso, é o máximo que dá para fazer, é o ideal e tal, para por aí, né? Não, às vezes dá para você dar um passo adiante, mas às vezes também, se você der um passo muito longo, você vai cair num negócio que chama overfitting, né? Então, você forçou demais o sistema a convergir. Então, tem problemas que têm que ser avaliados com calma, tá? Em geral, a gente opta por trabalhar com modelos que a gente sabe que não pode apertar muito, tá? O modelo ele tem que funcionar com um certo grau de liberdade, ele tem que respirar sozinho, você não pode ficar massacrando ele. Porque o computador é malandro, ele vai querer te dar o dado que você está esperando, tá? Então, esses são alguns problemas aí que a gente identifica, tá? E teste de validação. O pior do teste de validação é as pessoas não fazem, tá? Não adianta eu pegar um conjunto de dados, treinar ele, validar eles internamente e falar assim, olha, meu modelo funciona com 90%, 100% de acurácia, por aí vai. E se eu não validei ele, se eu não utilizei dados que ele não utilizou no treino, que ele não enxergou antes, porque tem muito problema de vazamento. Então, tem que fazer validação. Obviamente, nem sempre vai ser possível. Opa, caiu? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, ele está cortando um pouco, mas a gente está ouvindo. A minha tela aqui Ele tem está um dando uns problema. cortes, né? Não, tava passando, ela tava ok. Mas a internet, Tá, ela tá um beleza, eu pouco vou. lenta, aí ele tá cortando. Aí corta a sua fala, às vezes, aí fica um pouco mais lento, mas tá passando. Beleza. Bom, então voltando, o problema maior é o seguinte, é não validar os dados, porque o algoritmo é malandro, o algoritmo ele vai querer te dar um resultado, deixa eu ver, acho que até tenho aqui, ó, para exemplificar para você um dado que a gente estava rodando. Cadê? Não tenho aqui, eu estava fazendo uma reunião e aí a gente estava observando isso. Sempre quando você faz a validação, você percebe que a acurácia cai um pouco, isso é normal. Porque o seu modelo preditor, ele está ajustado para aqueles dados de treino. E o nosso, o grupo, ele é diferente entre si, cada amostra. Então, na hora que você vai tentar validar, tem uma certa diferença.
Normalmente, o que a gente recomenda é que faça essa separação. 70% das amostras vão para treino, 30% vai ficar separada numa caixinha para ser validado depois, tá? Às vezes não dá para fazer isso, tá? Por exemplo, em trabalhos com amostras humanas, porque você tem um certo limite de amostras que foram aprovados, né? Não dá para sair infectando pessoas por aí, então você depende do número de pessoas que chegam no hospital com aquela determinada doença para poder... Então, às vezes você não consegue montar o seu set, o seu conjunto, tá? Então, você fica limitado a essas condições. Mas sempre que possível, sempre que você vê que tem gordura para poder fazer essa validação, é importante separar um conjunto para validação, tá? Aqui, só para mostrar um pouquinho o cenário para vocês, como está de produção nessa área, né? O Brasil, olha só, ele está colocado aqui em sexto, né, num ranking aí, que eu puxei do Web of Science com algumas palavras específicas de busca, né? Espectroscopia óptica, machine learning, diagnóstico. Aí retornou isso daqui. O Brasil ele tem um papel que contribui muito bem. O UK, junto com a Irlanda, eles têm grupos muito bem estabelecidos. Quando você olha os Nature Protocols a respeito disso daqui, é do pessoal de lá, né? Com colaboração de um professor brasileiro aqui, o Cássio Lima, da UFPE, se não me engano, UFPE. E o cenário basicamente é esse. Então, é um cenário que ele tá em crescimento, certo? Então, e ainda tem muito lastro para trabalhar. Porque o que eu falo é o seguinte, quando você olha para a China, Estados Unidos e UK, os caras, eles não têm as demandas que a gente tem aqui. A gente tem muita demanda de doença tropical, de doenças zoonóticas, que não tem lá. E os caras precisam dessas amostras. Então, eles para desenvolver os métodos. Então, ou eles vêm aqui, ou a gente resolve o problema que a gente tem aqui. Né? E a gente tem muito problema aqui para ser resolvido nesse aspecto. Tá? Bom, aí só para dar alguns exemplos, né, de aplicação. Então, eu peguei aqui um exemplo em vegetal, humano, animal e micro-organismo. Um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi isso daqui, que foi identificar a saúde de sementes de soja. Né? Porque a soja ela tem um problema que é o seguinte, a sementeira, ela recolhe uma determinada quantidade de semente para ser vendida no próximo ano, armazena isso dentro de um silo, e aí tem que ter controle de umidade, tem vários aspectos lá que eles têm que controlar, e ao longo do ano eles vão fazendo testes para ver se o vigor daquela semente está ok para levar para a lavoura. Se não tiver ok, eles estão assegurados, eles conseguem pagar o produtor, se não nasceu, se não rendeu, etc. e tal. Mas é interessante que eles tenham um teste que seja rápido e diga se aquela semente pode ser comercializada ou não. Tá? Então, a gente pegou dois grupos de semente. Uma semente que é considerada de alto vigor e uma semente que é considerada de baixo vigor dentro dos testes tradicionais. Esse trabalho ele foi escolhido como capa da Analytical Methods, né? E, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte, a gente coletou o espectro de infravermelho desses dois grupos. Repare que são dois espectros muito parecidos, tá? Você tem apenas uma diferença aqui de intensidade, ou após a normalização. Repare que aqui no meio, aqui, ó, onde você não tem nenhuma contribuição de vibração molecular, os dois espectros estão sobre a mesma base, tá? Isso daqui é depois de um pré-tratamento. Mas as bandas, a posição das bandas, elas são praticamente as mesmas, tá? E se você calcular, por exemplo, a intensidade relativa, você vai descobrir que ela é exatamente a mesma. O que vai variar é a intensidade. Tá? Então, a intensidade relativa provavelmente vai ser a mesma, a gente não chegou a fazer isso, mas são espectros muito parecidos que a olho nu você não vai conseguir dizer que uma é de alto vigor e outra é de baixo vigor. Então, a gente identificou aí quais são os modos vibracionais, quais são as moléculas que poderiam estar correlacionadas com esses modos vibracionais, e a gente partiu para fazer uma análise, que é a análise de PCA. São esses grupos, essas duas imagens aqui de cima, aqui, ó, que são o score plot. Tá? Então, tem o grupo em vermelho e o grupo em azul magenta, em azul navy, né? Que é o de alto vigor e o de baixo vigor. No primeiro caso, no caso A, você está analisando todo o espectro, tá? Todo o espectro que foi coletado. Repare que existe uma certa confusão. Se você colocar o dedo no meio do gráfico, você não sabe se você está apontando numa região onde você tem alto vigor ou baixo vigor. Tá? A confusão a gente olha mais ou menos dessa forma. Você não vai conseguir decidir se o seu dedo está dentro de um grupo ou do outro. E para esse tipo de estudo que a gente faz, é sempre algo confuso, mais ou menos assim, que a gente espera obter. Aí a gente precisa refinar a análise. No segundo gráfico, aqui no gráfico B, o que a gente fez foi selecionar essas partes que estão pintadas aqui no gráfico C embaixo. Pegar só as bandas que mostram a maior variância dentro do conjunto para o PC1, 2 e 3. Aí a gente foi lá e pegou isso daí. Aí você repara que
o grupo em azul e o grupo em vermelho, ele ainda tem uma certa fronteira que é confusa, mas eles têm uma tendência de separação aqui ao longo dessa diagonal. Tá? Então, isso daqui tem maior potencial para sofrer uma boa classificação, tá? Para eu conseguir traçar ali uma fronteira de decisão, se essa amostra se ela está ok ou não, se ela está num grupo A ou no grupo B. Aí o que a gente faz é colocar um monte de algoritmo para trabalhar em cima desses dados, tá? Então a gente coloca aqui o suporte vector machine, o KNN, que é o vizinho mais próximo, o discriminante linear, com diferentes tipos de funções matemáticas, com diferentes tipos de funções para trabalhar isso daí, tá? E com diferentes regiões do espectro. Um espectro inteiro e um espectro só um pedaço, para vocês verem como que muda a acurácia. Aqui no intervalo de 4.000 a 600, eu tenho aqui uma acurácia que é de 100%, apenas para o discriminante linear, tá? E aqui no de 1.800 a 600, eu tenho também, para o discriminante linear, uma acurácia de 100%, mas eu tenho muito mais modelos que funcionam próximo de 100%, acima de 95%. Então, essa região aqui ela é mais interessante, tá? Quanto mais modelos eu tiver esse resultado conjunto de dados. Então, eu me sinto mais confortável dizer, olha, funciona aquele, funciona esse, funciona aquele outro, então o dado está um pouco aqui. E aí a gente fez uma matriz de confusão e consegue classificar muito bem aí 20 amostras de cada grupo, tá? E aqui fica um erro, que é o erro que eu estava falando para vocês da literatura. Aqui é uma validação interna que foi feita, tá? A gente pegou o conjunto de amostras, treinou e obteve esse resultado. Não foi feita validação externa. Tá? Esse trabalho, se ele fosse feito hoje, isso daqui é de 2020, se não me engano, se ele fosse feito hoje, ele teria que ter uma validação externa. Tá? Não foi feita validação externa aqui, mas se deu 100% esse grupo de validação interna, provavelmente, por uma validação externa, não vai cair abaixo de 95. Tá? A variação ela é pequena. Então, é uma técnica que tem um potencial muito grande para reconhecer vigor de semente. A outra coisa que a gente fez aqui foi aplicado à saúde animal, no caso, diagnóstico de leishmaniose em cães. Diagnóstico de leishmaniose em cães é muito complicado de ser feito, porque o cão não fala para o veterinário o que ele está sentindo, certo? Então, o veterinário ele vai basear na descrição que o dono está fazendo e em alguns sinais que o cão mostra. Às vezes, o cão não mostra sinal nenhum. Tá? E aí, o que acontece? A região aqui ela é endêmica para a leishmaniose. Então, se o cão chega batido no veterinário aqui, a primeira suspeita que o veterinário tem é de leishmaniose. Só que qual que é o problema? O problema é que a leishmaniose, em teste rápido, imunofluorescência, ELISA, esse tipo de coisa, ele dá muita reação cruzada com tepanossoma, com doença do carrapato, que é a babesiose, a erliquiose. Então, assim, é uma salada. Não é trivial fazer um diagnóstico de leishmaniose certeiro, tá? Tanto é que hoje eles adotam aí, para você cravar que está com leishmaniose, você tem que fazer o teste e o contrateste em duas técnicas diferentes para poder... E tem que dar positivo nas duas. Então, a gente pegou uma série de animais que são atendidos no hospital veterinário, né? E fomos testar se o método funcionaria para esse tipo de coisa. Esse trabalho também foi capa do Journal of Biophotonics. E aí, só um adendo, essa cachorrinha preta que está desenhada aqui, de fato, é a minha cachorra que motivou esse trabalho aqui, né? Tudo começou por causa dela, na verdade. Eu era, na verdade, síntese de nanofibras, outra história. Então, a gente pegou 3 grupos. A gente pegou um grupo não infectado, um grupo com leishmaniose e um grupo com tripanossomismo, que dá reação cruzada com a leishmaniose para ver como que ele ia se comportar. O espectro, olha aí, ele é idêntico, ele é parecido. Não tem como a gente decidir a olho nu ou por análise univariada. E aí, a gente foi fazer a análise. Aqui tem o espectro separado, só para a gente ter uma ideia, né? Essa sombra é o desvio padrão que tem em cada medida. Repare que o grupo ele é muito coeso, tá? E aí eu fui fazendo várias análises de PCA para diferentes condições. Então, eu primeiro olhei para as 3 classes juntas, depois eu olhei para as 2 classes, porque quanto mais classes você coloca para o modelo, mais difícil fica para ele traçar uma fronteira, tá? É meio indutivo isso. Esse gráfico ao lado me diz qual que é a variância que cada PC, cada componente, cada eixo daquele ali está carregando em relação ao set original de dados.
Então, aqui eu tenho as três classes no primeiro, depois eu tenho o infanto com não infectado. Repare que a infanto está lá para cima e o não infectado está invadindo ali uma fronteira de confusão com a infanto. Mas esse grupo não infectado, ele tem um probleminha que eu vou discutir daqui a pouco. Aí eu tenho não infectado com Evance, com tripanossoma, e Leishmania com tripanossoma, tá? Então, a gente fez esses testes, olhou para os dados de PCA e falou assim, olha, dá para arriscar fazer uma predição. E aí a gente fez essa predição aí, ó, tá? Utilizou novamente discrimento linear, KNN, SVM, com diferentes funções, e a gente atingiu 100% nesse intervalo de 1.800 a 800 para não infectado contra tripanossoma, Leishmania contra tripanossoma, mas não conseguiu atingir 100% para os três grupos juntos, tá? Ou para o não infectado com a leishmaniose. E aí, beleza. Aí aqui eu resumi, né, por classes, né, como que a gente fez as classificações, quais foram as melhores acurácias para diferentes faixas, né, para diferentes faixas do espectro analisado. Tá? Algumas eu tive 100%, mas eu não tive 100% para o grupo que era leishmaniose e não infectado de leishmaniose eu não tive 100% e o outro também. Alô, aqui caiu de novo. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Tá, falei, de vez em quando dá umas cortadas, mas a apresentação está rodando e a sua fala às vezes corta, eu acho que quando fica assim, mas tá. Aí depois de um tempinho volta e fica tranquilo. Que é o leishmaniose contra o não infectado e o leishmaniose contra as outras duas classes, tá? Contra as três classes, beleza, isso é esperado. Quanto mais classes você coloca, mais difícil vai ficar para você tomar a decisão. Mas era muito estranho esse resultado da leishmaniose contra o não infectado com leishmaniose não dar 100%. Só que é aquela história, como a gente está trabalhando com amostras reais, esses animais eles chegam no hospital muito debilitados. Ser do grupo não infectado significa que é não infectado por leishmaniose, mas ele pode ter alguma outra doença a qual eu não consiga diferenciar muito bem da leishmaniose. Tá? Então, por exemplo, ele pode estar com babesiose, ele pode estar com erliquiose, ele pode estar com alguma outra coisa que eu não consiga diferenciar muito bem. Tá? Então, o problema maior foi a escolha desses grupos, né? Na verdade, eu nem diria problema, eu diria que é um ponto positivo para falar assim, olha, dependendo da situação que você tem, você não vai atingir 100% mesmo, porque o negócio ele é esquisito, né? Então, essa daqui é uma matriz de confusão, ela só resume tudo aquilo que eu falei. Então, quando você olha para a classificação tripanossoma e não infectado, eu separo muito bem, tripanossoma com leishmaniose, que dá a reação cruzada, separo muito bem, e aí eu tenho uma confusão dentro do meu grupo controle, dentro do meu grupo não infectado, tá? Então, dentro do meu grupo infectado, eu tenho ali 3 ou 4 animais que são problemáticos, que eu precisaria dar uma olhada, tá? Com maior cuidado. Eventualmente substituir essas amostras ou fazer algum outro teste e ver o que esses caras têm para poder identificar, tá? Um outro exemplo, a aplicação em saúde humana, que é uma infecção fúngica, que é a paracoco. A paracoco ela é muito confundida com tuberculose, ela afeta as vias aéreas, ataca muito o homem do campo que revolve a terra, é um fungo, tá? Então, quando você chega no médico e você descreve os sintomas, é taxativo as pessoas acharem que é tuberculose, porque os sintomas são muito iguais. E não é, acaba sendo aqui na região muito comum ter esse problema com paracoco. Então, a gente pegou algumas amostras lá da FAMED, da Faculdade de Medicina Veterinária. Repare que o protocolo é sempre o mesmo, você monta o grupo, coleta os dados, joga para o machine learning e aí você tem uma matriz de confusão que vai te dizer qual que é o prognóstico. Aqui a gente conseguiu 91% de acurácia. Doença humana, não conseguimos fazer validação, porque a gente tinha um limite de amostras para fazer esse teste, tá? Aqui tem os dois espectros de FT e R, são muito parecidos também. Repare que agora o desvio padrão que existe nessas duas bandas aqui em torno de 1.600, que são do grupo Amida, e elas estão muito relacionadas com IgG, IgM, IgA, que são as imunoglobinas responsáveis pela resposta imune, elas têm uma variância maior, tá? E aí, um desvio maior. Mas tem um resultado curioso aqui, tá? Quando a gente faz a análise de PCA, e aí a gente vai mudando o range que a gente está trabalhando, aqui eu trabalhei o espectro inteiro de 4.700, repare que está confuso, não consigo separar.
Depois eu peguei de 3.100 a 2.800 e a coisa ficou um pouquinho melhor. Mas repare que tem duas amostras vermelhas do lado de cá, ó, do lado do triangulinho azul. Tá? Essas duas amostras elas vão aparecer daqui a pouco para a gente. Tá? Mas eu conseguiria colocar uma função aqui para separar o grupo vermelho do grupo azul. E aí eu coloquei aqui de 1.800 a 800, de 1.800 a 1.400, tentando buscar qual que é a banda que melhor vai contribuir. Repare que para aquelas bandas onde você tinha o maior desvio, né, dentro do grupo, as duas bandas amidas, em torno de 1.600, quando eu uso essa região, a confusão do grupo, a mistura desses dois grupos no PCA parece aumentar, fica pior. Né? E aí, tanto é que no final das contas, quando eu olho para os meus algoritmos e olho quem que me dá a maior acurácia, eu acabo descobrindo que é a região de 3.100 a 2.800. Tá aqui, ó, que é num SVM cúbico. Tá? É essa barrinha aqui, ó, que usa apenas 3 PCs. Tá? Isso é excelente. Usar o mínimo de PC possível é excelente. Tá? Significa que não tem overfitting, que não tem problemas grandes com relação a vieses causados devido ao uso exacerbado de dados. Aqui só tem um gráfico de um confronto entre a acurácia e um dado que a gente tira da curva ROC, que é a área under the curve, só para a gente decidir quantos PCs que a gente vai utilizar. Tá? E aqui a matriz de confusão. Então, olha só, quem que eu errei? Duas amostras que era do grupo infectado, que é esse daqui, ó, eu chamei de controle, que eram justamente aquelas duas que já estavam aparecendo lá no PCA para mim. Tá? Então, o resultado ele foi muito bom e provavelmente aquelas duas amostras, se eu tivesse feito um teste no início, talvez eu teria que descartar elas. Talvez aquelas amostras ou elas não estavam boas, ou alguma coisa aconteceu com aquelas duas amostras ali que elas não representam o grupo. Tá? Embora elas foram feitos, os diagnósticos de PCR foram identificados como PCM, tá? Como paracuco. E por fim, uma aplicação em microbiologia que eu achei muito, muito bacana, que o pessoal lá da FAMESC coletou amostras de E. coli, numa bactéria que era multiresistente a antibióticos, de bezerros. Né? Bezerro, quando nasce no pasto, normalmente ele nasce com diarreia. Tem bactérias que são do trato intestinal normal, por causa do leite da vaca é muito forte e tal, mas tem bactérias que são mais agressivas, né? E para você tratar elas é um pouco mais complicado. Isso daí gera um monte de perda econômica e tal. Esse trabalho ele está submetido, ele não está publicado ainda, mas a expressão da E. coli, a diferença que existe entre uma E. coli multiresistente e uma E. coli convencional é uma expressão de no caso aqui, foi identificado que era a expressão de uma enzima, tá? E essa enzima ela é responsável por fazer uma troca, tá? Uma troca mínima dentro da parede bacteriana, que é trocar uma ligação CN com outro grupo, eu não vou me recordar agora, deixa eu passar aqui à frente, é aqui, ó. Essa enzima ela é responsável por fazer uma troca da bactéria convencional de uma ligação CN por uma ligação NH. Tá? Ela faz um processo ali de fazer apenas essa troca. E essa troca é justamente a mesma banda. É a mesma banda que aparece na FTIR. Então, assim, a gente foi muito desesperançoso para fazer essa análise logo de cara, porque a nossa hipótese já era, olha, não vai dar para diferenciar, né? Porque a diferença que a gente está observando é uma diferença muito pequena. A gente isolou o micro-organismo, fez a cultura e tal, e analisou o caldo de cultura. Bom, e aí a gente vai fazer o PCA. Olha que confusão que é o score plot. Tá tudo amontoado, tá tudo como se fosse uma coisa só. Você tem algumas amostras dispersas ali, que eventualmente são outliers, ou que não representam muito bem o grupo, ou são muito diferentes, mas o grupo em si, ele tá muito aglomerado, tá muito em cima, tá? Então a gente falou assim, olha, o dado do jeito que veio, não dá. Então a gente precisa voltar lá atrás e mexer com o dado novamente. O que a gente optou por fazer? A gente optou por fazer uma seleção de variáveis, mas não dentro do espectro, porque o espectro não ia nos fornecer nada. A gente selecionou quais eram as PCs, as componentes principais, as projeções, onde a diferença entre esses grupos seriam mais evidentes. Então a gente aplicou um algoritmozinho que ele vai buscar, tá? Esse gráficozinho aqui chama Violin Plot. De um lado, você tem a função de distribuição de um grupo,
e do outro lado você tem a função de distribuição do outro grupo. Tá? Ali você consegue visualizar a máxima distribuição e as medianas. Tá? E aí o que vai acontecer? É como se você pegasse esses dados aqui do score plot, tá? E projetasse numa linha. Na hora que você projeta numa linha, dá essa função de distribuição. E é a população de amostras em cada ponto. E aí, a gente foi atrás de identificar quem que tinha o máximo de distribuição mais distante um do outro. Isso daqui, ó, seriam máximos muito próximos. Provavelmente não vai contribuir para a diferenciação. Se ele fizer um pouquinho isso aqui, um pouquinho isso aqui, aí eu vou usar esses parâmetros para falar assim, olha, pelo menos vou estar separando o máximo possível vai estar diferente. E aí esse RFE faz um teste também de validação interna, ele testa, ele vê qual que é o melhor, etc e tal. Então ele pegou esses componentes aí, ó. Ele tinha, sei lá, 60 componentes, ele pegou 3, 6, 8, 9 componentes, tá? Desses 9 componentes, na hora que você plota um 3D, tá? Você percebe que o grupo vermelho e o grupo azul, ele começa a sofrer uma certa tendência de separação. Nunca vai ser bonito, tá? Nesses tipos de amostra, nunca vai ser um cluster aqui, outro cluster aqui, tá? Mas você percebe que ali tem potencial para a gente fuçar com um algoritmo. Então, na hora que você fuça com um algoritmo, você percebe que você consegue atingir uma certa acurácia. Aqui a gente atingiu uma acurácia de 85%, tá? Na validação interna, tá? E aí, na hora que a gente faz a validação externa, aí a gente tem um probleminha. Olha aqui, ó. Essa matriz de confusão aqui em cima é a validação interna, tá? Aqui embaixo é a validação externa. Aqui eu estava com 16, 17... Eu estou com 85% de acurácia aqui, tá? Aqui embaixo eu caí para 70. Então eu saí de 85 e caí para 70. Então aqui a queda ela foi bastante abrupta. Porque o grupo controle meu, olha só, o grupo controle, ele está sendo muito confundido. Apenas 5 amostras foram corretamente classificadas e 5 amostras foram classificadas como resistente. E aí tem duas coisas. Primeiro, em relação aos métodos convencionais, pela praticidade disso aqui, é excelente. 75% tá ok, tá bom. Foi o que o pessoal da veterinária falou para a gente. E o outro detalhe, aonde eu erro mais é no controle, que não tem problema. Como eu erro muito menos na resistente, que é quem eu quero de fato identificar, eu só errei uma, o método ele poderia ser utilizado como uma triagem rápida em laboratório para prosseguir para as próximas fases, para prosseguir para a confirmação, para fazer isolamento da enzima, para ver como que é a expressão e tal. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho bem bacana que a gente fez com o pessoal da veterinária, com a amostra de fezes de bezerro, e a gente conseguiu isolar classificar aí uma E. coli super resistente, tá? Bom, então tá aí os exemplos de aplicações, certo? E as considerações finais que eu faço é o seguinte: essa área no país eu considero ela ainda como sendo uma área um pouco embrionária. Eu acho que falta pessoas trabalhando nisso, né? Eu particularmente conheço 3 grupos que fazem isso de maneira, como é que eu vou dizer? Tem muita gente fazendo, mas eu conheço 3 grupos que fazem de maneira um pouco mais massiva, assim, só que 2 desses grupos eles trabalham mais com câncer, né? Lá tem um lastro para crescimento ainda muito grande, porque você tem muitas coisas que não são exploradas, tanto principalmente em doenças vegetais, análise de solo, microbiomas, etc. e tal, tá? Existe um potencial de inovação nesse aspecto, porque no país, infelizmente, a gente não tem esse tipo de coisa consolidada do ponto de vista de um equipamentozinho que você vai vender para o veterinário, que você vai vender para o médico, e implementado já e tal. Tem uma empresa que chama HiLab, lá do Paraná, negócio, só que aí é com outro tipo de técnica, tá? Que eu acho que é fenomenal, porque ela faz a concessão do aparelho e trabalha em nuvem, fazendo a análise dos negócios. Então, eu acho muito, muito, muito interessante. Esse tipo de coisa, ele tem um know-how que é exportável. Aqui a gente está analisando esse conjunto de dados. Mas, na verdade, o conhecimento que você adquire fazendo esse tipo de coisa aqui, você pode exportar para qualquer coisa, né? Então, a gente tinha um aluno aqui que fazia mestrado com a gente, ele foi trabalhar para uma empresa de análise de dados para americanos, para saber se o cara ia efetivar a compra, não ia, se ia dar desconto, não ia, se aqueles rolos assim, sabe?
E aí tem várias questões científicas em aberto, porque perceba que tudo que eu discuti aqui é no sentido de falar assim, olha, separa, não separa, separa bem, não separa mal, separa devido a essa banda, separa devido àquela banda, mas a gente ainda não tem uma correlação muito próxima com a bioquímica, com o que determinada patogenicidade altera bioquimicamente no sistema, de forma que a gente consiga perceber essa alteração, né? Então, são esses aspectos aí, tá? E para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? E agradecer muito os meus colaboradores, né? Que são as pessoas assim, essenciais no trabalho. Aprendi um monte com esses sujeitos aí da medicina veterinária, da medicina, da análise de dados. E os alunos que atuam dentro desses projetos aqui, tá? E, obviamente, as agências de fomento que dão suporte para a gente. Beleza? Muito obrigado aí, Bruno. Eu que agradeço. Excelente apresentação, muito didática. Antes de abrir para o público, né, eu gostaria de fazer uma pergunta. Cícero, como é que você trabalha com o comitê de ética para poder usar isso? Que algo que não é tão simples. Eu sei que você deve usar o comitê de ética do próprio do hospital, né? Mas para, por exemplo, eu sempre é uma coisa que não é tão simples de se conseguir só por químico ou físico. O cara, o biólogo, às vezes talvez consiga um pouco mais rápido, mas não é uma coisa tão trivial, né? Eu vou falar para você, assim, resumidamente, é um inferno. Por quê? Imagina o seguinte, porque eu não tenho acesso ao paciente, eu não vou mexer com o paciente, eu vou acessar o biorepositório de alguém, o biobanco de alguém. E às vezes, no comitê de ética, cai na mão de pessoas que não têm muita noção desse fluxo. Então a pessoa fica questionando você N vezes quando que o paciente vai assinar o termo, como que você vai informar para o paciente. Eu falo, cara, eu nem sei quem que é o paciente, não me interessa saber quem que é o paciente. Então, para explicar isso para o comitê de ética é muito difícil. E assim, pelo menos aqui a gente não tem a oportunidade de sentar numa reunião junto e falar, olha, fulano, o que vai ser feito é isso daqui, explicar o passo a passo. É muito complicado. Para o comitê de ética humano, falar a verdade para você, eu já desisti. Então, assim, eu consigo trabalhar muito bem com o comitê de ética em animais. Agora, em humano, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu vou atrás do pessoal lá da medicina, lá da biologia que trabalha com isso, e falo, ó, você tem interesse em fazer tal coisa assim, assim, sabe? A pessoa fala, tenho. Eu falo assim, então tá bom, ó, tá aqui o projeto, aprova no comitê de ética, eu analiso. Aí fica no nome da outra pessoa que já sabe tramitar muito bem, que já sabe lidar muito bem com essas questões. Eu tive um problema muito sério aqui, porque a agência de fomento nossa estadual, para você submeter a proposta, ela pedia aprovação do comitê de ética previamente. Aí eu liguei lá e falei assim, bicho, não tem como. Primeiro, no timeline não dá, né? E não tem jeito. Aí eles abriram uma exceção e tal. Mas, assim, é muito complicado. O comitê de ética em humanos é um negócio que... E assim, eu acho que aqui tem um agravante maior, porque a maioria do pessoal que trabalha, que está dentro do comitê, é da área de humanas. Então, assim, é aqueles caras que vai lá, senta, faz uma entrevista e tal, e coleta dados nesse sentido. Então, na hora que você vem um pouco mais para hardcore aqui, os caras, é bem difícil explicar para eles o que está acontecendo. Mas a moral da história é, eu não vou mexer com animal nenhum, eu não vou mexer com humano nenhum, eu só quero ir dentro do laboratório da pessoa que já coletou a amostra, que já tem o projeto aprovado, que já está tudo certinho, e vou pegar 200 microlitros de amostra desse sujeito. Só. Não é simples. Não. Eu vejo isso porque mesmo você fazer uma coisa simples, que é tirar o suor ou pegar a urina, você não pode, os caras colocam travas bem pesadas, assim, eu não sei. Mas dizem que fora do Brasil também é assim. Eu não sei qual é o sentido disso. Eu, sinceramente, não... Eu acho que tem que ter a aprovação do comitê de ética, mas deveria ter comitês de éticas de, sei lá, em lugares menores ou que tivesse um fluxo melhor. É 2 a 3 anos para você aprovar um comitê, qualquer projetinho. E a agência de fomento, ela nunca te dá esse tanto de tempo, porque ela te dá um projeto extremamente curto e você tem que já
Exato. Você tem que apresentar resultado super rápido e publicar, senão os caras também ficam no seu calcanhar e você não consegue ir próxima verba e não cumpre o seu relatório. Então, não sei. Então, na verdade, assim, eu acho que tinha que ter uma mudança um pouco estrutural. Eu acho que esse BO, ele não devia ser nosso. Por exemplo, meu e teu. Esse BO deveria ser do cara que vai coletar a amostra, certo? E assim, institucionalmente, tinha que ter um mecanismo da instituição falar assim, ó, nós temos um biorepositório, um biobanco, e tá aqui as amostras. Quem quiser usar, usa. Aí o viés era outro. A instituição, como instituição, ela tem um biobanco que eu posso acessar, que a pessoa externa possa acessar. Da forma que você tem centro multiusuário para usar equipamento, devia ter um centro multiusuário. Aqui a gente tem um biotério que é multiusuário. Se quem quiser usar, tem um Eu acho biotério. que não tem, um dos motivos de não ter é que quem tem essas amostras geralmente tem um apego maior na publicação. A literatura gosta. E o cara que demorou para conseguir é aquela história do cara que aprova em cálculo, né? Se o cara que vai dar aula de cálculo, ele vai querer sofrer todo mundo que fez cálculo, né? Então ele quer fazer que o cara sofra também, porque se eu sofri, o outro tem que sofrer também, entendeu? É uma coisa assim, não faz sentido nenhum, mas eu acho que porque o cara que consegue a amostra biológica, ele sabe que vai ter um apelo maior para publicar, ele não quer que o colega publique, né? Infelizmente a ciência tem esse caráter de concorrência muito ruim, que poderia ser realmente assim. E outra, aí é que você falou é legal, mas eu acho que o custo hoje para fazer isso seria alto, porque as universidades não têm. Eu brinco que a minha sala ela está sendo limpa a cada 30 dias. O banheiro que eu uso está sendo limpo a cada 30, 40 dias. Então, a gente está numa situação tão grave de distribuição de verba nas universidades públicas brasileiras. Eu falo, como é que a gente vai tentar? E não, uma coisa que a gente precisa melhorar, precisa de muito. A política pública ela devia ser devia ser desvinculada da aprovação ou não de Senado e deputado. É política pública. Então, X% do vai para. Porque daí vai poder fazer esse tipo de coisa, senão a gente nunca vai avançar. Entrando nisso que você falou, a gente não tem hoje no Brasil desenvolvimento de equipamento, cara. Não tem. É tudo importado. A gente está com startup aqui, os caras só. Cara, como sofrem para você tentar desenvolver um equipamento, você não tem gente especializada. Quando tem, o cara já tem um emprego, o cara vai ganhar 7, 8 mil reais, você não consegue oferecer uma bolsa de 2, 3 mil. Mesmo que 3 mil, para quem é graduado, a bolsa de 2, 3 mil para nossa área não é tão ruim. Mas para quem é graduado da engenharia, é baixa. Se eu ver um cara interessado para desenvolver um potenciostato, o cara falou: eu ganho 6 mil, eu estou interessado, mas eu preciso pagar minhas contas. Então, e aí ele falou, eu poderia fazer em hora a mais, eu conseguiria desenvolver, mas ele não deixa, porque a CNPq não abre para o cara fazer isso, porque ele tem que ter dedicação exclusiva, tem que ter, a gente tem que avançar nesse tipo de coisa, senão não vai ter, cara, e equipamento é super importante, você falou, eu falei, cara, para todas as áreas, não tem que parar de depender de China Estados Unidos e Europa. A gente tem gente boa aqui que desenvolve já, não precisaria, já era para estar com isso avançado, para a gente ter um custo menor para poder ter os laboratórios com mais equipamentos, todas as áreas, síntese, caracterização, aplicação, pensando em ciências dos materiais da disciplina, né? Todos vocês aqui usam equipamentos, cara. Quanto custa aí? Um potenciostato, você vai pagar 150 mil reais, o Vionic, que é o mais caro, mas vai pagar 30, 40, 50. Não, cara, você pode fazer será que não vai dar para fazer um com o mercado nacional? Um FTIR barato, FTIR, você vai comprar um FTIR hoje é 300 pila, um bom, 400. Então, será que não tem gente no Brasil que possa fazer por 50, 40, igual popularizar, igual popularizou o VEVIS, que é um equipamento que nacionalmente a gente tem vários? Eu fico me questionando quando a gente vai entrar em sistema de diagnóstico, se a gente nunca vai ter uma abertura do governo, um incentivo realmente com muito dinheiro para você ter, como foi a Coreia do Sul, que hoje tem um monte de tecnologia desenvolvida por eles mesmos. A China entrou por causa disso, de investimento massivo. Né? E você fala isso aí para mim, vir na mesma área que a nossa, isso é muito difícil. Eu fiz o comentário, tem que ser independente mesmo. Se a gente não fizer independência, Michel, como a gente vai ficar a vida inteira... Cara, eu acho que assim, o agronegócio, ele é sine qua non, ele é super importante para o Brasil, ele vai continuar abastecendo a população mundial e nacional, eles têm desenvolvimento, mas não é isso, a discussão não é você tirar do agro para pôr é isso que às vezes as pessoas começam a ver, não, mas que você não gosta, tem que continuar, é super importante, mas tem que também investir nas outras áreas.
Senão a gente não vai ficar sempre só no alimento, que é importante, mas não precisa ser só do alimento. A gente pode continuar com o alimento, produção de alimentos sendo importante e entrar com o nosso investimento de, fico revoltado porque eu vejo que sua dor é a mesma da minha, sabe? É complicado, viu, Cícero? Não sei como melhorar isso. Não, realmente, só complementando a conversa aí, só para você ter uma ideia, ó, tudo isso que a gente fez aqui, a gente fez num FTR, porque uma vez me perguntaram, né? Falou assim, por que você usou o FTR? Eu falei assim, porque é o que tinha dentro do laboratório. Eu cheguei na UFMS em 2016, eu estou desde 2016 tentando comprar um ramo. A gente comprou um e chegou semana passada. Então, assim, e é um equipamento ridículo. É um laser, um filtro NOT, que custa Trava um pouco. Isso. Sim. da Torlabs, e assim, equipamento. E qual que é a... mas precisa? Falou assim, olha, se você quiser transformar isso que a gente está fazendo em aplicação, realmente levar para dentro da clínica, levar para o campo, é muito melhor você ir com rama, né? Então, assim, tudo que a gente fez, a gente vai ter que fazer de novo se amanhã quiser transformar isso num produto, né? Então, O ramo? Oi? Não, realmente, o ramo ele é muito prático, né? Eu estou tentando começar a entrar em ramo, comprar o equipamento, mas não é simples. Falei, entre 200 e 300 mil reais você compra um ramo hoje, né? Exato. É difícil. Mas é legal saber, Cícero, que para a gente tentar realmente um diagnóstico, transformar alguma coisa em diagnóstico, vai precisar de avançar nessas duas pontas que você falou, né? Comitê de ética mais simples, equipamentos nacionais, né? Aí eu tenho uma pergunta para você. Qual o seu problema de espalhamento e amostra complexa para você? Porque se você tem uma amostra complexa, lógico que você vai ter um espectro, que daí você pode definir o que é bom e o que não é. Mas, por exemplo, qual é a sua estratégia? Porque talvez o que você queira de interesse vai estar dentro de uma zona que vai estar outro analito, né? Porque você está pegando a amostra complexa, outro analito que tem um espalhamento, absorção na mesma região. O que você faz para tentar melhorar isso? Então, a vantagem assim, é que a composição fundamental dos dois grupos ela é a mesma. Então, lá dentro eu tenho a bagunça igual dos dois lados, né? O lance é que um dos grupos ele tem alguma diferença molecular em relação ao outro, que se você olhar no espectro, não dá para identificar o olho nu, né? Entendi. Então, assim, uma vez eu estava conversando com uma colega lá, que ela trabalha com simulação computacional de grupo Amida. E o grupo Amida, ele é um grupo muito... E a maioria dos nossos trabalhos, a gente acaba vendo que a maior variância dos dados ocorre ali. E o grupo Amida, ele é muito sensível a moléculas vizinhas. Então, embora você não consiga olhar no espectro e ver uma diferença, na hora que você vai fazendo um refinamento daquilo ali, você percebe que aquelas bandas ali, ou ela tem uma área levemente diferente, ou ela tem um ombro, ou ela tem alguma coisa. E a análise de PCA, ela vai atrás de evidenciar isso. Entendeu? Ela vai pegar aquela característica ali e vai falar assim, olha, tá vendo isso daqui como que é ridiculamente diferente? Você não enxerga olho nu, mas o PCA ele consegue evidenciar isso para você. Então, Legal. a gente Então, parte o de uma... PCA, você tem um, P2, né? Que seja... Aí vai atrás de ver qual que é a diferença Legal. do grupo. Legal. Michel também comentou que é inadmissível vender minério de ferro e comprar aço. É uma coisa realmente maluca, né? O Antônio perguntou, então eu já começar a abrir e depois a gente já pode começar, os alunos também quiserem perguntar, já a gente pode abrir a fila para alunos. Antônio, eu passo a palavra para você. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, professor Cícero, parabéns pela apresentação. O áudio se cortou no momento que você estava falando do PCA. Qual script que você estava dando? É em Python ou em R? Tá um pouco ruim. Você está perguntando qual que é o software? Você está rodando, você não está me ouvindo bem, né? Hoje eu estou com a câmera e o meu microfone com problema. Melhorou? Melhorou. Tá. Não, a pergunta é em qual script que você está rodando o PCA? Você tem um script em Python ou em R? Em Python.
É em Python. Aqui a gente migrou tudo para o Python. A gente começou com o MATLAB e agora migrou tudo para o Python. Nós estamos partindo para esse caminho também. E o script que está em aberto, em colaboração, ou é o script específico aí do laboratório que você desenvolveu? A gente fez, na verdade, é o seguinte, a gente tinha no MATLAB, traduziu para a linguagem do Python. Então, é um script nosso aqui. Ah, tá ok, então. Tá ok. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta, muito boa. Bruna. Olá, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o Cícero pela excelente apresentação, foi muito interessante, muito didática, obrigada. E eu gostaria de saber qual que é a velocidade de diagnóstico, né, utilizando essa metodologia de fotodiagnóstico, no caso do infravermelho, em comparação com as técnicas já existentes convencionais. Legal. A gente sempre compara muito com o teste rápido desse de farmácia, né? Igual tinha do Covid, sei lá, passava o cotonete no nariz, ficava ali esperando a linha vermelha aparecer ou não. Em geral, esses testes rápidos, eles demoram de 15 a 20 minutos, né? No caso nosso, se for implementar, a gente estima que a gente vai estar abaixo de 10 minutos. Porque o espectro, depois que você fecha o modelo preditor, o que você precisa fazer? Você precisa simplesmente pegar a região do espectro que você selecionou, que é a melhor condição possível, e jogar para o software fazer a tomada de decisão dentro do banco de dados que ele já tem. Esse espectro você coleta em menos de 3 minutos. Né? Uma vez que você tem a amostra pronta, você vai lá, coleta em menos de 3 minutos, jogou para o software também ele é muito rápido, ele roda aí em torno de 3, 4 minutos. Então, a gente acredita que em 10 minutinhos você conseguiria ter um diagnóstico. E isso é o que a gente tenta mostrar para o pessoal, né? Porque, assim, não é um negócio decisivo, mas imagina assim, da mesma forma que você senta lá na triagem, tira pressão e tira temperatura, que às vezes não serve para nada, você dá uma cuspida lá no negócio, né? Sai ali uma ficha mais ou menos dos testes que foram feitos e já vai para o consultório acabar de fazer a sua avaliação. Então, assim, é muito rápido, é um negócio de triagem é muito rápido. Legal, daí ele já daria se no caso deu positivo ou negativo, não precisaria de um técnico lá para avaliar aqueles espectros. Não precisaria. Legal. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez aí pela palestra. Obrigado, Bruna. Mais alguém? Bianca. Bom dia, professor Cícero. Parabéns pela apresentação. Me surgiu algumas dúvidas aqui. Gostaria de saber se o senhor poderia, né, tirar essas dúvidas para mim. Uma é a respeito tem um momento da apresentação que você mostrou um slide falando sobre ajuste de curva, né? E eu estou fazendo isso também, eu fiz isso um pouco no meu trabalho de mestrado e eu vou precisar fazer isso nas minhas análises também. Aí eu ia perguntar porque eu uso o Origin Lab para fazer esses ajustes não lineares, né? Eu uso alguns modelos, só que eu não sei se ele é um software assim, adequado para isso. Depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre o MATLAB, daí eu vi que tem que ter um pouco de conhecimento, né, de programação. Aí eu ia perguntar qual que seria ideal, né, para fazer esse ajuste. Oi, Bianca, obrigado pela pergunta. Então, assim, depende de que ajuste que você vai fazer. Se você vai fazer um ajuste um pouco mais simples, por exemplo, se você quer remover um background, você quer remover um dado, colocar o dado na sua mesma baseline, se você quer fazer um ajuste binomial, uma lorentziana, uma gaussiana, uma deconvolução, calcular uma área, uma curva, análise estatística univariada, o Origin faz tranquilo. A versão mais nova do Origin, ela faz inclusive PCA, né? Então, assim, dá para fazer tranquilo no Origin. O problema é talvez seja... Eu nunca usei o Origin para fazer... que por software de plug and play, ele vai requerer um pouco mais do computador. Né? Então, se você tem uma placa de vídeo boa, alguma coisa desse tipo. Então, se a sua análise for um pouco mais simples, não for uma análise multivariada, você pode fazer tranquilo no Origin.
tá? Agora, se você migrar... Agora, o que eu acho bacana do Python? Aí eu fico com a dica. Um script que a figura ela já sai pronta para você pregar no seu manuscrito. E isso que eu acho fantástico. Por exemplo, se você fala assim, não, eu gosto que a layer aqui tenha um e-mail, que a fonte seja... Eu gosto da fonte Cambria. Que a fonte seja Cambria, que seja essa cor, que seja desse jeito, desse jeito. Você consegue colocar tudo isso no script só e a figura ela já sai bonitinha, né? Então, essas figuras que eu mostrei aí, as últimas, aí você consegue colocar mapa de cor, sabe? Você consegue fazer dá para, cara, assim, dá para você fazer um regaço. Eu recomendo muito as pessoas migrarem para o Python pela praticidade. E hoje não está tão difícil migrar, pelo seguinte, você encontra vários vídeos no YouTube que te mostram as diferentes IDEs, né, as diferentes plataformas que você vai rodar o Python, como que instala, como que inicia, etc. e tal. Tem que tomar muito cuidado com os cursos, porque os cursos eles são muito, eu acho eles pouco práticos, que eles começam aquela enrolação, orientado a objeto, faz isso, faz aquilo, é meio enrolado, você quer um negócio mais celery, mas você consegue, por exemplo, ir no ChatGPT e falar assim, escreve um script para mim para fazer tal coisa, para fazer um ajuste linear. O ChatGPT vai lá e fala para você, é esse aqui. Aí você pega aquilo ali, transfere, testa, não deu certo. Ele vai te apontar o erro, qual que é o erro. Aí você vai, pega aquele erro, bota no Google e fala, o que é esse erro? Aí você vai ser encaminhado por um fórum, que você pode achar lá o que significa aquele erro, você volta, conserta, você... assim, não é um negócio tão desafiador, não. Outra coisa, talvez que eu acho que talvez seja um pouquinho mais enjoado de fazer, é a importação do arquivo da pasta do seu computador. Então, isso daí eu acho que talvez vale a pena sentar um dia com uma pessoa que já trabalha com Python e aí falou, tá com esse problema que eu preciso importar isso daqui, como é que faz? Então, às vezes o texto ele vem o formato ele vem CSV ou TXT e aí vem com aqueles problemas de ponto e vírgula e tal. Para você não ter que ficar fazendo isso no Excel, não ficar substituindo lá e tal, isso daí você faz com uma linha de comando. Então, você faz com uma linha de comando, você vê se foi importado certinho. Dentro da sua pasta, às vezes, tem arquivo oculto, aí ele precisa remover aquele arquivo oculto. Tem uns macetezinhos, mas está tudo nos fóruns. Dá para ir achando. E é um programa pesado? Então assim, é só para resumir a história. Se você quiser continuar a trabalhar com Origin, dá para trabalhar tranquilo. Mas se você quiser migrar, eu acho que essa é a hora. Eu migrei velho, então eu sofri, apanhei, tô apanhando ainda, né? Então, assim, na hora que dá uns pau, eu grito os guri, né? Falo, guri, corre aqui, aí o guri corre aqui. Mas eu acho que é hora de aprender a mexer no Python agora, mesmo porque depois, se você quiser fazer um negócio um pouco mais pronto, vamos supor que você desenvolve um software para fazer análise dos seus voltamogramas. E aí você vai lá, você faz o script no Origin, depois você pode fazer uma janela de comando, onde ninguém vai enxergar o seu código, só vai enxergar um botão, importar o arquivo, coletar o dado, calcular a área, calcular a curva, entendeu? Você consegue fazer esse tipo de coisa depois. Tá certo, obrigada pelas dicas, professor. Eu vou pesquisar mais sobre o Python. Talvez eu vou começar a aprender a usar também. Obrigada. Nada. Bianca, tô dando uma dica para você aí que eu não sou muito amorzinho com programação. Eu comecei a fazer isso, eu usava o Pirouette, que dá para fazer, só que ele é amarrado. O Pirouette ele vai te dar coisas fixas, né? Você não vai poder, o Python é aberto. Então, o Pirouette, o Wilson fez uma disciplina, acabou de fazer uma disciplina com o Edenir, ele estava discutindo isso com ele outro dia, não sei se o Wilson está aqui ainda. Tem uns 3 ou 4 softwares abertos. Aí você pode também, aí é que fica mais fácil para iniciantes, né? Porque você se empolga e você vai para o Python. Eu sempre falo, se entrar no Python com cara, sem fazer um período de desintoxicação, você vai ficar com a raiva do Python e você nunca mais vai entrar na parte de tratamento estatístico. Então eu sempre falo, porque eu sou um curioso de estatística, não é minha área, mas
eu falo que para entrar na programação, igual o Cícero falou, aí eu tenho que passar por um período de desintoxicação. Aí você desintoxica do Orange, porque o Orange ele é mais amarrado que ele, aí você entra tipo num piruete, em algum um pouco mais aberto. Depois pode até perguntar, semana que vem o Marco só vai falar disso, ele vai te dar alguns softwares, né? De tratamento, que é só de tratamento de dados semana que vem, que eles são super curiosos com isso, viu, Cícero? Eles estão com bastante dados e com dificuldade, porque a gente não tem muitas disciplinas nisso hoje. Não tem disciplina hoje, né? Não temos docente para isso. Vai entrar um docente agora no programa só para tratamento de dados. Então, não, eu acho que assim, aí você entra, assim, se entrar, se empolgar, igual o Cícero falou, aí você entra no Python, porque se entrar, eu acho que assim, eu sou muito Orange, aí quando eu entrei e comecei a ver esses outros softwares, eu fiquei já, porque programação você tem que estar mente aberta, porque ele é sem fim, é igual ele falou, usando o chat GPT, outros eu acho super legal, mas uma dica que eu dou, olha o Pirouette, que ele tem uma versão free, que você pode usar uns dias, eu fiz a disciplina inteira com o Pirouette. Aí, mas é uma dica que eu dou para vocês, pessoal, e o Python é fantástico, eu concordo com o Cícero, é ele é muito aberto. Aí você vai chegar, o mundo é nossa, ele vai te dar. Depois você aprender a fazer, né, Cícero? Aí ele vai te dar uma coisa que os outros não dão, né? Não, e bem lembrado, o Edenir, ele é um cara assim. Eu não conheço ele pessoalmente, mas todo mundo fala que ele é um cara muito receptivo. E eu vejo os vídeos dele no YouTube, é muito bom. Eu acho que talvez um bom caminho para entender um pouco mais desse mundo de análise multivariada e tal, dos softwares e tal, os vídeos do Edenir é bem bacana. Depois dê uma olhada nele, no Edenir. Ele é do CAR de São Carlos. Posso chamar ele qualquer hora, tenho bastante amizade com ele. Tem um artigo, vários artigos com ele publicados. É um cara muito aberto. Mas eu acho que o Cícero deu o caminho para você, Bianca. Você chegar num Python um dia, vocês vão. Quem tiver aqui, tiver interesse de mexer, vai conseguir fazer coisas novas e publicar coisas lindas, né? Mas passa, é uma dica que eu dou de que como eu sofria. Então, faz esse intervalinho. Começa a ver, aí você vai empolgar. Fala, porque o Pirouette ele não vai te dar tudo que você quer. Aí você vai entrar, aí você entra na programação. Gabriel? Então, bom dia, professor. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida parecida com a da Bianca na questão do ajuste dos dados, sobre como nós podemos identificar quando um dado ainda precisa ser feito mais algum fit, né, para que ele se ajuste, ou quando ocorre aquela questão do overfitting, né, quando nós exageramos no fit, ele não é tão preciso. Como que nós podemos identificar, assim, quando é a hora de que o dado está preciso, assim? O ajuste, né, na verdade. Então, vai de casa a casa. É o seguinte, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente faz é plotar aquele conjunto de dados todo mundo junto, certo? Então, eu pego todos os espectros, eu tenho lá 40 amostras, eu pego os 40 espectros e ploto junto. Ali eu consigo reconhecer padrões, igual eu mostrei naquela figura lá. Às vezes elas estão com a baseline deslocada, você identifica algum ruído, você identifica problemas, por exemplo, de você ter um deslocamento de banda, de você ter algum espectro que não está coerente com o padrão que você está observando. Então, esse espectro tem que ser arrancado fora, etc. e tal. E aí, beleza. Aí você fala assim, bom, agora eu preciso fazer o pré-tratamento. O pré-tratamento clássico que a gente tem é tentar normalizar todo mundo para ficar na mesma baseline, só que ao mesmo tempo a gente precisa compensar as diferentes intensidades, porque como as amostras elas valem em concentração, a gente faz um método de calibração que é o SNV, que leva em consideração o desvio padrão médio. Então, quando ele leva em consideração o desvio padrão médio, ele praticamente pega uma banda que era em um espectro que era desse tamanho e a outra que era desse tamanho, e ele normaliza os dois e coloca na mesma escala, tá? Sem mexer no espectro como um todo. Então, esses processos de pré-tratamento, para você fazer uma derivada, para poder tirar ruído, fazer um smooth para tirar ruído, eles não são tão problemáticos, porque você não está modificando o dado em si. Ele carrega ainda as informações do seu set original. Você só está corrigindo alguns defeitos, né? Então, isso não chega a ser um ajuste. Agora, aonde que vai ter o ajuste? O ajuste vai ter na hora que o algoritmo for buscar o modelo preditor. E aí ele precisa ver se ele vai inclinar para um lado, se ele vai inclinar para o outro, como que vai ser a cara da função. Imagina que eu vou fazer
uma fronteira linear, né? Que inclinação que essa fronteira tem que ter? Então, o software ele faz testes. E aí ele faz testes de modo que ele vai variando a inclinação dessa fronteira, tá? De forma que ele maximize alguns parâmetros de interesse. Por exemplo, ele quer maximizar a distância da média do grupo. Ele quer, ao mesmo tempo que ele maximiza a distância da média do grupo, ele quer se aproximar o máximo possível de cada ponto do grupo, de cada score. Então, ele vai fazendo esses testes. O que vai ser overfit e o que vai ser underfit? O underfitting é quando você trunca o número de testes que ele faz. Então, por exemplo, eu forneço 10 pontos para ele fazer esse ajuste. E aí ele precisa ter essa liberdade, que é um parâmetro que ele tem, de ir medindo, de ir variando a inclinação para ver quando que ele vai encontrar esse ponto ótimo. Então, se você corta isso, se você trunca isso, ele vai parar numa situação que às vezes é boa, mas ainda não está no ponto ótimo. Então, a gente está num underfit. O que seria um overfit? Um overfit seria você colocar os 10 pontos para ele, aí ele acha a melhor inclinação, certo? E depois que ele achou a melhor inclinação, ele ainda permite que você faça, por exemplo, uma curvatura, mas você está trabalhando com um modelo que só aceitaria função linear. Então, você modifica, você adiciona parâmetros na sua equação, aonde você vai ter um problema maior. Vou dar um exemplo de overfitting aqui, ó. Quer ver? Eu tenho um exemplo de overfit aqui em um dado nosso. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apresentar, né? Então vocês não vão saber. Na soja. Na soja, ele está me falando o seguinte, olha, com um modelo linear, que é esse daqui, ó, dá para ver meu mouse? Eu consigo atingir 100% de acurácia. Só que na hora que você vai no score plot, olha esse score plot aqui, ó. Aqui eu estou usando 3 PCs, tá? 3 PCs. Ele deveria trabalhar nesses 3 PCs com um modelo linear e encontrar uma fronteira. Você concorda que não tem como fazer isso daqui com uma reta? Não tem como eu traçar uma reta aqui e falar assim, olha, do lado de lá está o vermelho, do lado de lá está o azul com 100%. Eu vou ter uma confusão muito grande. Só que na hora que você olha aqui o que ele fez, olha o que ele fez. Ele utilizou 20 PCs. Está escrito aqui embaixo. Aqui, ó. Ele não usou 3, ele usou 20. Então, a gente deixou ele solto para ele fazer o treino com os 3. Depois ele faz o treino com 4. Depois ele faz o treino com 5. E aí ele vai adicionando, ele vai adicionando, ele vai adicionando, ele vai adicionando. Se você não truncar, ele vai chegar no máximo, 20. E aí no 20 ele fala assim, olha, eu consegui 100%. Aí você fala, grande coisa, você está numa situação de overfit. Isso daqui é overfit. Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. A gente não tinha muita ideia de quando truncar, quando não truncar. E esse trabalho aqui, esse modelo linear, ele está errado. Ele não tem como ele dar 100% numa situação dessa. Porque qual que seria o ideal? Se eu tivesse feito a validação externa aqui, eu teria visto que isso daqui era um overfit, porque esse modelo provavelmente não vai conseguir funcionar para uma amostra cega. Porque ele está funcionando com 20 PCs. Ele tem que funcionar com, sei lá, 8, 12 PCs, tudo bem. Aqui não tem como. Aqui eu duvido seriamente dessa convergência do modelo aqui. Ele convergiu, mas não sei se está legal, não. Okay. Então, resumindo, é testar. Então, você pega o seu teste externo, ponto cego, amostra cega, vai lá e testa. Aí você sabe se você está numa situação de overfit ou underfit. Você está muito longe do que o seu modelo teórico predizeria para aquilo ali. Entendi. Tranquilo. Obrigado, professor. O Leandro perguntou. Que levantou a mãozinha para fazer uma pergunta. Fica à vontade, Leandro. Bom dia, professor. Tudo bem? Primeiro, queria agradecer ao professor Bruno pela
a disciplina para a comunidade. Eu sou aluno de mestrado em Química da UFPE. Professor Cícero, eu estou trabalhando ultimamente com o FMT, no Machine Learning, no mestrado, e eu fiquei com algumas dúvidas em relação aos modelos de classificação. Então, testou algum outro algoritmo fora dele, o DD-Cinca, o Cinca ou a CPLS, porque tem uma discussão quando se trabalha com, por exemplo, na questão de alimentos, porque os modelos de análise discriminantes, eles costumam classificar todas as amostras, mesmo aquelas que não têm o perfil dentro das classes que você modelou. Aí isso acaba, por exemplo, a probabilidade de alteração não é tão interessante. Aí eu queria saber se tem essa discussão com dados médicos e se você vai avaliar outros algoritmos. Tá. O seu áudio está meio ruim, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Tá. Qual modelo que eu vou utilizar? Esses modelos que a gente utiliza aqui, ó, o KNN, o SVM e o discriminante linear, eles são modelos intuitivos, eles são modelos visuais. Se você olhar para o seu score plot, você vai conseguir reconhecer como que o seu modelo vai ter que trabalhar. Basicamente, o discriminante, ele vai traçar uma reta, uma linha, tá? Ela pode ser uma linha, ela pode ser linear ou pode ser quadrática. O SVM, ele vai fazer um plano, então ele vai fazer uma espécie de lençol, ele vai ser uma folha, e ele pode entortar essa folha de acordo com uma função senoidal, cossenoidal, etc e tal, tá? E o KNN é olhando para o vizinho mais próximo, ele olha para o lado, mede a distância euclidiana, tá? E aí, baseado na média dessa distância euclidiana, ele classifica a amostra que ele está querendo classificar. Então, a escolha do modelo, ela não tem a ver com a área de que você está utilizando. Ela tem mais, eu acho que ela tem mais a ver com o seu dado. Então, você precisa olhar para o seu dado e tentar reconhecer um padrão que você sabe que o seu modelo vai funcionar razoável ou não. Por que eu escolho esses 3 modelos aqui? Porque eu sei que se eu bater o olho, na hora que o parecerista vir brigar comigo e falar assim, olha, não tem como fazer isso, eu mostro para ele fazendo um desenho na mão. Certo? Então, assim, ó, se na mão eu estou enxergando o que está acontecendo, imagina para um modelo matemático que está buscando os melhores parâmetros. Por exemplo, uma coisa que eu não uso de jeito nenhum é rede neural. Vocês já devem ter ouvido falar de rede neural, porque rede neural, ela é uma caixa que a gente não sabe exatamente como está sendo o processo de decisão dela. A gente sabe que ela vai sair do outro lado com um resultado. Agora, o que ela fez no meio, eu acho muito complicado. E aí, só para você ter ideia, para a rede neural conseguir aprender bem, ela precisa de um número de dados muito, mas muito maior do que o que a gente consegue trabalhar. Do que, por exemplo, não tem como eu fazer, a não ser, sei lá, que eu tenho um banco muito exótico de amostra, mas, por exemplo, não tem como eu chegar no hospital ali hoje e falar assim, olha, eu quero amostras de tuberculose que eu vou fazer um algoritmo preditor com rede neural. Porque eu precisaria de muitas amostras de tuberculose, eu precisaria de muita gente infectada. Para Covid, beleza, eu tive isso, né? Um monte de dado eu teria. Agora, para qualquer outra coisa, quando o set é pequeno, é complicado, porque a rede neural ela aprende na base do erro e do acerto. Ela toma uma decisão, ela erra, ela volta, ela vai tomando outra decisão. Aí ela volta, toma outra decisão. Né? Então, eu acho bastante complicado. Aí você falou que o discriminante linear tem um problema que é... Você pode repetir, por favor? Então, o pessoal que, pelo menos na questão de alimentos, né, com o artigo de revisão política, ele questiona a questão dos modelos de análise discriminante, justamente porque amostras que estão muito fora do perfil das classes que está sendo modelada, ele classifica em uma das classes, ele não deixa uma região de fronteira, onde não fica classificado. Aí ele levanta isso como um problema, por exemplo, se tiver alguma alteração ou algo do tipo. Entendi. Mas aí o problema não é do modelo, não. O que você tem que fazer inicialmente é um teste. Você tem vários testes que você pode fazer. Você pode fazer um teste que chama T2 de Hotelling. Vou escrever aqui. Ó. Dá uma pesquisada nesse modelinho, porque o que ele vai fazer? Essa amostra que está muito fora do seu conjunto, você precisa colocar um crivo para que
outlier. Você não tem responsabilidade sobre ela mais. Ela pode ser uma amostra real, ela pode ser uma amostra sintética, ela pode ser o que for. Mas se ela está muito fora, o problema não é do modelo de classificação, o problema é do seu conjunto amostral. Assim, pelo que você está me contando, teria que dar uma olhada com um pouco maior de calma. Mas, em geral é isso. Um modelo ele vai tomar uma decisão baseada nos dados que você tem. Se os seus dados estão ruins, aí ele não faz milagre mesmo, certo? Então tem que ver qual que é o dado de entrada e como que está essa sua amostra. Se tiver uma amostra muito fora do meu conjunto, eu descarto. É outlier. E aí uma coisa bacana de fazer também, naquela fronteira que tem entre os clusters, onde o modelo às vezes tem muita confusão, é fazer uma análise probabilística. Porque quando ele fala que a amostra pertence ao grupo A ou ao grupo B, ele tem uma probabilidade de fazer isso. E você consegue extrair essa informação. Se você tá usando um software aberto, você consegue extrair esse tipo de informação e colocar um crivo. E falar assim, olha, você não vai tomar decisão a não ser que você tenha, no mínimo, 80% de certeza em relação à classificação dessa amostra. Se você não tem 80% de classificação dessa amostra, classifique ela como indeterminada, por exemplo. Um colega meu aqui, o Bruno Marangoni, ele está trabalhando com isso para amostras de disparo de arma de fogo. Porque ele precisa ter certeza se disparou ou não disparou, né? Coleta da mão do atirador e tal. E não dá para ter uma classificação onde você tem 50% de chance de que o cara disparou, entendeu? 51%, 60%. E precisa ter 100%. Então, ele coloca um crivo lá no alto. Então, talvez eu acho que o problema esteja aí. Se eu entendi a pergunta, eu acredito que é isso, viu, Leandro? Vale a pena ver se não é outlier. Legal. Mas alguém tem alguma pergunta? Yasmin? Bom dia, professor. Obrigado pela palestra, foi muito informativo e as perguntas dos colegas também. Eu estou numa situação similar à da Bianca, onde eu estou realizando esse tratamento das minhas curvas ali manual, no Origin, e questionando todo dia o que eu estou fazendo e por quê. Eu não tenho um conhecimento assim extensivo de computação informática, praticamente nenhum. Quando seus alunos chegam aí para trabalhar com você, para aprender tudo isso, eles já têm esse conhecimento prévio de programação? Eles já chegam sabendo? Ou é algo que eles adquirem durante o caminho? É algo que é possível a gente conseguir adquirir durante o processo? Não, foi tudo do cru, sabe? Eles têm uma disciplina na graduação de Python, mas é muito introdutória. Então, assim, é o básico do básico. É tipo assim, vamos somar, vamos imprimir, vamos fazer assim, é bem introdutória. Para análise de dados não tem, né? Não tem nada na graduação, então eles chegam bastante crus, assim. O lance é que a gente já está com alguns sêniors, né? Alguns alunos mais velhos, que estão trabalhando há mais tempo. Então, eles auxiliam bastante esse pessoal que está chegando a ir aprendendo e adquirindo esse tipo de coisa, né? Um negócio que eu tive que implementar também para poder ajustar o discurso foi uma disciplina. Então, todo mundo que chega, todo início de ano, existe uma disciplina de fotodiagnóstico, que aí a gente discute de A a Z, né? O que tem que fazer nesse processo. Aí, implementações a mais, eventualmente elas acontecem, né? Então, o cara, às vezes, aparece com uma ideia, fala, professor, vou fazer tal coisa e tal, que eu vi ali num fórum, vi num trabalho e tal. Isso daí acontece. Mas o basicão, o grosso da coisa, ninguém tem, não. Vai sendo adquirido com o tempo mesmo, certo? Sim. Eu gostaria realmente de aprender algo para implementar no meu grupo, porque eu sinto que cada um no meu grupo realiza o mesmo teste com as suas amostras diferentes, e nós não temos aí essa normalização de entender, cada um às vezes utiliza um método diferente, alguém fez smoothing, alguém fez derivada. Eu acho que isso seria uma solução. Obrigada, professor. Sim, aqui a gente briga muito por isso, por padronização. Padronização vai ser sempre um drama.
Já aconteceu da gente perder set de amostra, já aconteceu assim, várias coisas, porque, enfim, mas assim, é um processo. Aos poucos as coisas elas vão convergindo. Né? Muito bom. A discussão tá boa. Eu acho que são pontos importantes para poder melhorar sempre os dados, né? Marcos? Olá, professor Cícero, tudo bem? Olá, tudo bom? Parabéns pela apresentação, né, pelos exemplos aí que você apresentou para a gente, né? Saúde animal, vegetal, humana, microbiologia. E a minha pergunta agora é nesse sentido aí que através da conversa entre você e Yasmin, você comentou que tem uma disciplina, né, introdutória aí sobre fotodiagnóstico, para os alunos iniciais, né, familiarizarem, né, com essas técnicas. Essa disciplina ela é ofertada remoto ou é somente presencial? Eu ofertei a primeira vez esse ano, né? Legal. Hoje, sexta-feira é a última aula, mas eu ofertei presencial, tá? A ideia minha no futuro é deixar ela disponível online, e aí eu não preciso ir lá mais, entendeu? O cara só assiste e fica lá. Mas eu preciso fazer essa transição agora porque eu estava ajustando, como eu não tinha material, eu fui montando, fui estruturando, fui fazendo isso tudo. Então, eu estou ajustando ela para que nos próximos anos aí a gente possa colocar ela disponível, tá? Não, acho legal essa ideia, professor, porque aí até a gente, né, aqui poderia acompanhar, né, essa matéria Sim, aí, sim. né? Não, a ideia... O grupo de pesquisa de vocês também tem canal no YouTube ou não? Não, ainda não. A ideia é essa mesmo, porque é uma demanda do laboratório nosso fazer essa parte de difusão de conhecimento, né? O problema é que é aquela coisa, né? É interessante acompanhar o site de vocês aqui, né? Sysfoto, o FMS, né? Para acompanhar, né? Isso. Até quando então, tiverem assim, a disciplina disponível, né? Exato. Então, assim, a gente tem essa demanda de fazer difusão de conhecimento, mas o problema é aquela história, cara. A gente é engolido pela academia todo dia, né? Então, todo dia tem um incêndio novo para apagar. A difusão que a gente está fazendo, eu acho, particularmente, que ainda ela é muito inócua, assim, ainda, muito pouca. Mas a gente está trabalhando no sentido de tentar disponibilizar o máximo de coisas nesse sentido, né? O ano que vem eu estou tentando planejar um encontro aqui em Campo Grande, em fotodiagnóstico, trazer várias pessoas para cá e tal, e no último dia do encontro seria a disponibilização de um mini curso, né, um pouco mais curto, online, né, que o evento vai ser híbrido, nesse sentido aí, tá? Mas a gente está trabalhando aí, eventualmente vai pipocar essa disciplina. Legal, professor. E uma última Beleza? pergunta, aqueles gráficos que você apresentou sobre acurácia e matriz de confusão, eles foram gerados pela nova versão do Origin ou é um outro software? Não, pelo Origin. Pelo Origin não, pelo Python. Pelo Python. Isso daqui é tudo Python. Ela sai Python, tá desse certo, jeitinho. Desse jeitinho aqui, ó. Bonitinho. Legal, bonito os gráficos. Bonito. Muito obrigado, professor. Isso daqui facilitou a vida de um tanto, porque, cara, chegava cada figura aqui, cada uma de um jeito. Aí você falava, meu Deus, vou ter que refazer. E aí, agora a gente acertou, ficou bem bacana. Esse violin plot aqui, ó. Repare que aqui tem um mapa de cor, sabe? O Python, ele muda sozinho a cor aqui, ó, tá vendo? Esse daqui ficou um verdinho mais claro, né? Porque errou mais aqui. Então, aí ele faz isso daqui sozinho. É bem bacana. Mais alguém tem alguma questão? Um modo? Assim, bom dia. Parabéns, Bom dia. professor Cícero, pela palestra. Bom dia. Parabéns pela palestra, foi muito interessante, né? É uma área de conhecimento que a gente acaba... a gente não está inserido muito nessa área de conhecimento, né? Dessa parte biomédica e... Fiquei com algumas dúvidas de alguns termos que foram falados, até de algumas falhas, né, do áudio. É falado de módulos vibracionais ou modos vibracionais? Modos. 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 Ah, tá certo. E fala aqui de matriz de conclusão. É essa figurinha que eu estou mostrando aqui no canto.
Matriz de conclusão, né? Confusão. Confusão. Ah, tá certo. Tá certo, tá bom. Tá. Só mais uma dúvida. Eu estudei, quando fiz mestrado no Mackenzie, a gente estudou uma disciplina chamada cerâmica avançada. E aí a gente utilizava, né, na coleta de dados, uma ferramenta chamada distribuição de Weibull. Eu não sei, na verdade, para que áreas mais ela poderia ser utilizada, né? Mas é algo assim em torno de descarte de alguns dados que estão muito fora mesmo do padrão. Essa eu não conheço, mas tem tá. uma infinidade. Tem muitas, Tem muitas que podem ser escolhidas ali, né, para maior fidelidade dos dados, né? Sim. Tá certo. Então tá bom. Eu agradeço, professor. Beleza, eu que agradeço. Não. Obrigado, Romualdo. Não, obrigado. Tá chegando no avançado do tempo aqui, estourando o nosso tempo, chegar ao meio-dia, né? Vamos já então encerrar. Agradeço mais uma vez. Ô Cícero, eu acho que o que vocês têm do laboratório de vocês, já tem a página no Instagram para fazer divulgação de vocês? Não, do Instagram tem, tem sim. Não, tem você coloquem aqui, se você puder, se você puder colocar aqui, as pessoas seguem, é bacana. Olha lá, o pessoal, quem quiser seguir. Eu vou fazer um curso, cara, com um jornalista científico de divulgação, de difusão de conhecimento, dia 29. Aí talvez aí é aquela história, né? Se tiver perna, eu vou começar a ativar algumas coisas, alguns materiais a mais aí. Mas, em princípio, tem esses dois perfis no Instagram aí que a gente trabalha, e tem um canalzinho no YouTube, mas ele tá paradinho, não tá muito ativo, não. Legal, acho importante fazer a divulgação, acho que dos artigos de alguns assuntos é sempre interessante. Os nossos seminários mesmo sempre tem uma população legal que pessoas vão acompanhando, principalmente o Instagram nosso é bem ativo, isso ajuda o Facebook, tem uma população bacana de interessados, né? Acho que fica aí então, pessoal, que puderem seguir as páginas, fica o convite. Agradeço então mais uma vez a todos, pessoal, desculpe o andar aqui, mas eu tive que mediar e deixar prolongar, porque estava realmente interessante e importante para todos aqui, estava muito salutar a discussão de vários assuntos que foram discutidos a partir da apresentação excelente do professor Cícero. Professor Cícero, obrigado mais uma vez pelo aceite do convite, excelente apresentação, muitas coisas muito didáticas aqui, que foi bastante importante para todos aqui de aprendizado. Vou disponibilizar depois, então, o vídeo no canal do YouTube do nosso laboratório e desejo, então, boa semana para vocês. Não esqueçam de fazer a resenha para a disciplina, tá? O do Cícero e semana que vem do professor Marco. Então, temos que fazer vocês têm que fazer a resenha e entregar para o professor. Semana que vem, então, mais um professor e a gente encerra a disciplina de seminários desse semestre, desse ano de 2023, então, na próxima semana. Bom, então, bom fim de semana para todos, bom descanso e até semana que vem. Beleza, valeu, pessoal, um abraço. Obrigado, abraço, tudo de bom. Obrigado. Tchau, até mais.